Fala pessoal, beleza? Bom dia para todo mundo. Hoje, 5 de abril de 2020, decorrente a essa convocação nacional do presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, para esse jejum, para que nós possamos clamar a Deus, pedir a ajuda de Deus mediante essa pandemia que o mundo vive. E a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a partir do momento que a autoridade máxima desse país solicitou, pediu para que todo cristão, independente de placa, toda pessoa que crê em Deus, independente de religião, pudesse fazer um jejum, clamando a Deus por perdão, clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus para que Deus entre em ação para conter esse avanço. E nós sabemos que somente Deus tem essa cura. Não tem nada no mundo comprovado ainda de remédio, de vacina, de prevenção, mas nós sabemos que Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que liberta. Então, mediante esse momento dessa convocação, desse ato de estarmos em Deus, nós vamos estar esse momento falando rapidão sobre esse momento que o mundo vive. E nesse dia, um texto me chamou muita atenção na Bíblia. Quem quiser pode estar abrindo aí e ler o texto completo. Trata-se de Jeremias capítulo 3. Leia ele inteiro, você vai ver a semelhança com os nossos dias, o fato de estar bem próximo da nossa vivência. Jeremias é um texto do Velho Testamento, mas que traz uma semelhança aos nossos dias incrível. A forma como nós agimos com Deus, a forma como nós agimos com as pessoas, a forma como nós agimos no nosso dia a dia, esse esfriamento do amor, essa frieza do coração do homem em relação a muitas coisas. E eu pensei alguns pedaços aqui, lembrando, por isso que eu peço para que você leia todo o capítulo 3 de Jeremias, porque todo texto sem um contexto gera um pretexto para muitas versões, para muitas coisas. Então, mediante a isso, eu li todo ele e só separei alguns trechos de Jeremias capítulo 3. O texto que veio na minha mente logo no início da manhã foi Jeremias capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler uma versão, uma linguagem atualizada, que diz assim: Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança. Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. Para quem não vive, para quem não é cristão, quem não tem essa rotina, não sabe o que quer dizer arca. Não quer dizer arca da aliança, arca do concerto. A arca, ela significa a presença de Deus na nossa vida. Ela representa a intimidade nossa com Deus. Ela representa a glória de Deus na nossa vida. Então, quando Jeremias diz aqui que quando nós se tornarmos um povo numeroso, nós não vamos mais falar, mencionar, querer a Arca da Aliança, querer a glória de Deus. E é o que tem acontecido. As pessoas preferem muito mais o carnaval, preferem muito mais festas e baladas do que separar um tempo para poder falar com Deus. Então, em Jeremias, vai lendo o texto todo, em Jeremias capítulo 3, versículo 12, peguei um trecho que está assim: Ó Israel, que é o povo de Deus, infiel, pessoas infiéis, voltem para mim. É Deus clamando para que o povo volte, assim como foi no Egito, quando Deus mandou as 10 pragas para que Faraó soltasse o povo dele do Egito. Assim Deus está fazendo também nos nossos dias de hoje, permitindo que muitas catástrofes aconteçam para que nós possamos reconhecer que nós não somos nada e que precisamos da presença de Deus. Em Jeremias capítulo 3 também, versículo 13, a parte A do versículo, que é o início do versículo, diz assim, sobre o arrependimento: basta vocês reconhecer que é culpado, que é errado, que é pecado, e que se revoltou contra o Senhor, que se rebelou contra Deus, o seu Deus.
Em Jeremias capítulo 3, ainda, versículo 15, diz assim: eu darei a vocês líderes, tanto da nação, quanto do estado, quanto líderes religiosos, que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. É isso que nós temos que pedir sempre para o presidente, para os governadores, para os prefeitos, que eles possam agir com sabedoria, que eles possam agir com inteligência. Assim também serve para todos os ministros que estão lutando contra essa pandemia. Em Jeremias capítulo 3, versículo 22, a parte B do versículo, diz assim: vocês dizem sim, é quando não adianta nada nós pedimos perdão e não continuarmos a ter esse contato com Deus. Então ele diz assim, que vocês dizem sim, estamos voltando para o Senhor, pois Ele é o Senhor, o nosso Deus. Precisamos estar de volta para a presença de Deus. E para fechar esse vídeo, Jeremias capítulo 3, versículo 24, diz assim, por termos, adorado a Baal. Baal significa uma entidade, luxúria, prazeres da carne, pornografia, tudo, prostituição e tudo mais. Então, no versículo 24 de Jeremias 3, Jeremias fala assim, por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que nossos pais conseguiram desde quando éramos criança, que são os valores morais, que é o valor da família, que é o respeito com os idosos, que é o respeito com as pessoas, com as autoridades. Vemos aí líderes de Estado desrespeitando o líder da nação. Vemos aí líderes religiosos, independente da religião, desrespeitando autoridades. Então, quando nós falamos isso, e Jeremias já fala isso há muitos anos atrás, diz assim, por termos adorado Baal. O que é Baal? Luxúria, avareza, prazeres da carne, prostituição, tudo essas coisas que envolvem e que temos um pouquinho disso aí dentro do carnaval, Então, quando nós adoramos a Baal, adoramos que é um Deus da vergonha, que é um Deus de ter a vergonha, nós perdemos tudo que nossos pais construíram para nós quando nós éramos crianças. Esse respeito, essa educação, os valores morais da família, os valores éticos de respeito. Então, tudo isso tem uma consequência, não tem como nós fugirmos dessa consequência. Nós sabemos que essa consequência está ligada em perdermos tudo aquilo que é bom, os valores da família, os valores de respeito ao próximo, o respeito à individualidade de nossos amigos, de quem está próximo de nós, e isso nós perdemos. Consequentemente, Deus não se agrada disso. Para isso, não é que Deus é um Deus vingativo, não é que Deus é um Deus rancoroso, mas Deus permite as consequências. Ninguém está isento de fazer o que quer, mas também ninguém vai ficar isento de colher o que plantou. Se você planta, você colhe. Então, se você está plantando, isso eu falo em âmbito geral, se você está plantando vergonha, você vai colher vergonha. Se você está plantando distanciamento de Deus, você vai colher as consequências, que é estar distante de Deus, que são as pragas, que são as doenças, que são todas essas coisas que não são enviadas por Deus, mas é permitido para que você veja que você depende de Deus, que você precisa de Deus, ok? Então fica esse alerta, fica essa palavra, desse devocional, desse jejum nacional que foi solicitado pelo presidente dessa nação, lembrando que se você conhece a verdade te liberta. É muito utilizado também pelo nosso presidente. E também uma outra frase, um outro texto bíblico que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenho certeza que a partir da data de hoje, dia 5 de abril, o Brasil passará por uma nova fase. O Brasil passará por uma prosperidade ainda nunca visto sobre essa terra. Mas declare que o Senhor é o Senhor dessa nação. Viva esse propósito. Tenha isso no seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar não só a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua história, vai tirar tudo que é de ruim da sua vida, da sua história. Mas para isso nós precisamos confessar que Deus é o Deus da nossa nação, que é o Deus da nossa vida, da nossa família, ok? No mais, fique com Deus e vamos firme com esse propósito. Pedir para que Deus também proteja o presidente, para sua família e todos os governantes e ministros. Fiquem com Deus.